Porque o gênero é importante em jogos para celular. É isso aí. Junte-se ao Facebook Game e Game Refinery enquanto compartilhamos pesquisas globais e percepções sobre por que as pessoas jogam certos gêneros de jogos para celular. Discutiremos quais recursos funcionam bem nos gêneros principais e quais estratégias de monetização acertam em cheio, entre outras coisas. Todos os participantes receberão um relatório de gênero e grandes jogos, cobrindo 4 mercados principais em 4 gêneros, tá? Essa sessão será em inglês. Se você quiser ouvir em português, é só acessar o link aqui no nosso canal. Vamos receber o Kyle Raneley, Global Insights Marketing Strategist do Facebook, e Joe Yukonen, que é vice-presidente de games da Game Refinery. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, sim, obrigado pela apresentação. That was sweet. Obrigada. The screen is yours. Bom, a tela é de vocês. Legal. Oi, pessoal, meu nome é Kyle e eu sou Global Vertical Insights Marketing Strategist do Facebook. É um prazer estar aqui com o Yoel da Game Refinery, que vai se apresentar rapidamente. Oi, Kyle. Isso, eu sou Yoel, que eu sou vice-presidente de games aqui da Game Refinery. Vice-presidente significa analisar muitos games para nossa equipe e também analisar tendências do mercado em geral. Legal, hoje a gente vai falar sobre gêneros e por que ele é importante em jogos para celular. A gente vai falar especificamente de gêneros casuais e de puzzles. Para começar, eu e o Yoel somos parceiros e fizemos um relatório no ano passado. Queremos mostrar alguns insights para que vocês possam preparar a estratégia de vocês para esses gêneros no futuro. Por que gêneros? Bom, em pesquisas passadas vimos que esse é o principal fator que influencia os games. E isso fica até na frente de recomendações de amigos, mais do que fatores como o desenvolvedor ou mesmo avaliações. É isso que mais interessa as pessoas em tentar jogar jogos novos. E nós fizemos uma grande pesquisa com 13 mil gamers de celular para entender as nuances entre os diferentes gêneros. Analisamos 27 gêneros, players em todo o globo, para tentar entender essa motivação. Também dados internos que mostraram insights comportamentais do que realmente motiva as pessoas a buscar esses gêneros. Agora eu vou passar para o Yoel, que vai falar sobre a parceria e como nós trabalhamos com eles para fazer essa pesquisa. Obrigado, Kyle. É muito interessante trabalhar junto com o Facebook, claro, né? É interessante entender os dados de motivação, de comportamento. Na Game Refinery, a gente estava analisando mais os games, as mecânicas e as características dos games. É disso que a gente entende. E nós analisamos jogos de todos os gêneros, né? Analisamos 59 gêneros no momento. E para cada um deles, nós vimos cerca de 250 games. Vimos as mecânicas, as características, várias outras coisas. Então, foi bem interessante a gente poder juntar esses dois grupos de dados e analisar o que realmente influencia o jogador. Encontramos todo tipo de padrão e várias motivações, e coisas que os nossos designers e desenvolvedores podem usar para entender qual que é o fator que mais influencia os jogadores. Ótimo, então vamos entrar nessa. Como nós falamos, nós vamos falar sobre os gêneros de hipercasual e puzzle nessa sessão, e a gente vai falar de formas diferentes. Vamos ver trabalhos semelhantes do passado, o que motiva os players a jogar, os elementos sociais e comunitários, né, que existem nesses gêneros, estratégias de monetização, metodologias e também preferências por anúncios e como atrair novos jogadores em cada gênero. E também vamos falar sobre os insights globais que tivemos dos Estados Unidos, o Reino Unido, Brasil, Japão, Coreia do Sul e outros mercados. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre as principais motivações que descobrimos nessa pesquisa que realmente justificam por que as pessoas escolhem cada gênero. O que descobrimos, que foi muito interessante, quase universal de certa forma, é que quando a gente pensa no espaço de games casuais e hipercasuais, tem 3 motivações principais para as pessoas jogarem esses games. O primeiro é
passar estresse, o segundo é gastar tempo e também o desafio de completar alguma coisa, né, as conquistas que eles querem ter no game. Então foi aí que vimos a maior parte das motivações que realmente traziam diferentes comportamentos nos gêneros. Nos dados que observamos, haviam algumas diferenças nas expectativas e certas motivações que não foram atendidas nesses três domínios. As pessoas que estavam jogando não estavam necessariamente tendo as suas expectativas atendidas nesses gêneros. Então, essas são as oportunidades ainda em aberto que os desenvolvedores podem levar em consideração para implementar certas características no design do game para realmente conseguir atender a expectativa do público. Vamos passar por alguns exemplos de como isso está sendo feito em jogos hipercasuais e de puzzle. Vou compartilhar alguns dados que tivemos nesse relatório. Olhando o gênero hipercasual especificamente, 44% dos jogadores hipercasuais americanos jogam jogos de celular para falar algo específico sobre si, mas só 24% disseram que os games que eles jogam estão atendendo a essa necessidade. Então vejam que há uma diferença entre essa motivação ser muito importante, mas não necessariamente ser atendida pelos títulos atuais do gênero. Vimos comportamentos semelhantes nos gêneros de puzzles de encaixe. A maior parte das pessoas que jogam isso dizem que querem aprender algo novo, mas só 27% acreditam que isso está sendo atendido. Então, novamente, é semelhante. São expectativas que trazem oportunidades para os desenvolvedores aumentarem certos componentes ou características do game para atender a isso. O último exemplo vem do gênero de jogos de tabuleiro, de cérebro ou global. Então, a maior parte, 31%, gostam desses games para entrar em outro personagem ou mundo, e apenas 9% dos games atendem isso. Então, é importante entender qual é a motivação do jogador e tentar atendê-la no tipo de game que você estiver oferecendo. O risco que vem de não atender essa expectativa é o que leva à rotatividade. Então, acreditamos que atender ou não atender as expectativas é o que faz os players entender que eles querem isso e buscar isso em outro game se isso não for atendido. É por isso que a gente tenta entender a motivação do gamer e atender as expectativas deles. E eu queria saber da sua perspectiva, que características você acha que podem realmente atender à exigência do jogador de games hipercasuais? Obrigado, Kyle. Interessante. Nós falamos sobre combater o tédio, sobre passar o tempo. Eu acho que a gente deve prestar atenção a certas motivações também. Quando a gente falou mais cedo, nessas pesquisas, nós vimos o que poderia atender essa motivação, né? Quais eram os pontos cegos dos games? E aí eu trouxe alguns exemplos de alguns mercados emergentes. Em primeiro lugar, eventos ao vivo é algo que todos os gamers estão fazendo, é uma grande tendência em games de celular. Eventos recorrentes, né? Ou seja, aqueles eventos que mudam, mas têm o mesmo mecanismo. Apresentando novas mecânicas, e o que os game designers fazem é testar novas coisas ou novas mecânicas nisso antes de torná-lo uma parte permanente do game. Se funcionar, a gente coloca como característica permanente, mas se não, a gente tira isso do game. E, claro, se você pensar naquela sensação de conquista, né, que é importante para muitos games de celular, os eventos podem até trazer recompensas, objetivos, algo adicional ao game, né, ao game tradicional. E isso dá para o jogador uma oportunidade de aprender alguma coisa nova e até desenvolver a mecânica do game. Então, é isso que vemos. Isso não apenas atende à motivação, mas também vai aumentar a sua receita com esse tipo de game. E também quero falar sobre colecionáveis. Quando a gente fala sobre games hipercasuais, normalmente eles se concentram na experiência do game, né? E essa outra parte de colecionáveis acaba sendo esquecida.
Mas se você quiser trazer uma progressão nova para o seu game, colecionáveis podem ser muito poderosos. O que é bom é que eles são facilmente utilizáveis em qualquer experiência de gaming. Então, digamos, se você tem um jogo de puzzle hiper casual, ou de plataforma, ou de caça-palavras, qualquer coisa, você não precisa mudar a experiência do game para implementar um colecionável. Você pode acrescentar como algo adicional, numa nova camada. E aí, a motivação do game, de se expressar, é, você pode usar colecionáveis para customizar seu avatar, esse tipo de coisa. E, por último, quando a gente fala sobre o desenvolvimento do gênero, são modos de jogo especiais. Isso, por definição, significa que você tem diferentes mecânicas do tradicional, diferentes regras, por exemplo. Isso não é muito bom. Isso pode ser algo muito bom para combater a repetição do game, que muitas vezes incomoda o player. Então, isso traz a possibilidade de ter novas mecânicas, novas características, ou uma nova forma do jogador desenvolver a sua habilidade e aprender algo de novo. Então, isso é uma outra motivação. Então, sim, existem outras coisas que você pode utilizar, mas eu acho que se eu fosse escolher, 3 seriam estas. E nós já utilizamos em diferentes gêneros, são muito diversas. Então, acho que tem algo sobre comunidades também que a gente pode falar, né? Isso, vamos falar um pouquinho da comunidade dos puzzles e dos hipercasuais. Tem uma certa nuance nesses gêneros, principalmente em comparação com outros gêneros de estratégia e RPG. Tradicionalmente, os jogadores costumam ver o valor dessa experiência de jogo como algo mais pessoal, sem pensar tanto no elemento social. Mais de 8 em cada 10 jogadores de puzzle nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul acham que esse é o tempo valioso consigo mesmo. E essa é uma nuance interessante, bem geográfica. Muitos desses jogadores pensam nessa atividade solitária, mas os jogadores brasileiros gostam que os aspectos comunitários de alguns gêneros são um grande motivador para escolher um gênero. A gente vê isso aparecendo tanto no componente de jogar com outras pessoas, mas também no engajamento fora do jogo, se conectando com outros jogadores e com a comunidade. Nós vimos que 60% dos jogadores hipercasuais do Brasil participam de comunidades online relacionadas a esse gênero pelo menos uma vez por semana, em comparação com apenas 41% dos jogadores hipercasuais dos Estados Unidos. É uma diferença bem significativa entre esses jogadores e mercados, pensando nos aspectos comunais e sociais do jogo sendo jogado dentro do jogo ou existindo fora. Pensando nisso, uma coisa importante de mostrar é que nós temos mais oportunidades de atividade social nesses gêneros. Principalmente no hipercasual, a gente vê que 67% dos jogadores no Reino Unido e 74% nos Estados Unidos dizem que têm interesse em atividades mais focadas na comunidade. Isso pode acontecer de várias formas. Alguns dos aspectos que são mais tendência e no qual as pessoas têm interesse são, por exemplo, se comunicar com as empresas de jogos e outros jogadores sobre os jogos, e também ver as pontuações altas das pessoas em um placar de líderes, com essa questão da competição para ver quem está melhor do que quem. Pessoas tanto que eles conheçam quanto que eles não conheçam na vida real. Essas são oportunidades para expandir mais os aspectos comunitários e para unir esses jogadores de uma forma mais conectada. Outra coisa muito interessante é que os jogadores querem ver as desenvolvedoras e publishers na comunidade. A gente vê que 8 em cada 10 jogadores no Reino Unido e nos Estados Unidos, no gênero de puzzles, estão dispostos a ter algum tipo de mensagem sendo enviada pelas desenvolvedoras sobre esse gênero. Essas pessoas têm interesse em conteúdos das desenvolvedoras com dicas, macetes e estratégias. Por exemplo, dicas de como progredir no jogo, algo que seria benéfico e agregaria valor para esse tipo de jogador. Assim, a gente tem uma conexão e uma experiência social melhor, não só entre os grupos de jogadores da comunidade, mas também com as developers e as publishers. Do ponto de vista social e comunitário, o que vocês estão vendo aí na Game Refinery para melhorar bastante esse tipo de conexão entre os jogadores nesses tipos de gêneros?
Sim, os elementos sociais e as ferramentas comunitárias estão sendo uma tendência de todas as formas, não só para os hipercasuais, mas também em outros gêneros. A primeira coisa que eu sempre falo é que a gente tem as mecânicas de guilda, que também são chamadas de times ou alianças. E a gente está falando dessa comunidade principalmente no Brasil, em mercados do tipo. As mecânicas de guilda são muito importantes e muito boas para construir comunidades. E nessas alianças, as pessoas podem conversar, jogar juntas e se sentir em uma comunidade. Essas mecânicas são a base para outras ferramentas comunitárias que depois a gente pode expandir. E eu peço desculpas, mas acabou minha luz aqui. Não liguem, não. A gente vê, por exemplo, modo cooperativo, eventos ao vivo. Só que a mecânica de guilda é a base para tudo isso. A gente vê que nos jogos hipercasuais podem ser uma plataforma excelente para a construção de algumas mecânicas de guilda, mas não umas muito complexas, porque elas são bem sofisticadas. Mas jogar com as equipes, jogar com os amigos podem ser um bom ponto de partida nos hipercasuais. Nos jogos de puzzle, a gente vê que entre os 20 mais populares ou 50 mais populares, muitos usam essas mecânicas de guilda. Outra coisa para os jogos mais competitivos são os sistemas de graduação na competição ou de classificação. É importante combater as pessoas e ter um placar de líderes, porque isso gera engajamento do usuário para tudo que é tipo de jogo. É importante também ter as recompensas com base na competição, porque isso é um grande motivador para as pessoas. Mesmo se o cerne do seu jogo não for isso, é interessante ter uma certa concorrência. A gente vê que colocar elementos desse tipo gera uma boa retenção e monetização, mesmo se o jogo for super pacífico e for um joguinho de puzzle. Pense em Homescapes ou Candy Crush. Todos esses têm algum tipo de evento ao vivo que tem base em recompensas e torneios. Uma outra coisa interessante é o modo cooperativo. Poder jogar com seus amigos ou com pessoas aleatórias é muito interessante. O engajamento é muito maior dessa forma, então essa é uma ferramenta importante. Ela ainda não é super comum para hipercasuais, mas a gente vê que com os jogos hipercasuais de melhor desempenho, eles usam bastante cooperativo. Pensando em como fazer a implementação disso em diferentes gêneros, no puzzle, a gente pode resolver os puzzles juntos. Um pode ajudar o outro. O Homescapes faz isso muito bem com as atualizações recentes. Também dá para fazer um jogo lado a lado. Essa é uma ferramenta muito versátil que a gente pode implementar de várias formas. O importante é que o jogador sinta que está trabalhando com alguém que está ali cooperando, e geralmente o jogador volta para o jogo depois disso. A próxima coisa que nós temos aqui para explorar é a monetização de anúncios. Exatamente, vamos falar de monetização? Quando a gente fala de monetização na área de puzzles e hipercasuais, a gente tem que pensar em como funciona em comparação com outros gêneros mais medianos. Geralmente nessas áreas a gente tem um nível menor de compras dentro do aplicativo. A gente vê que em puzzles, a gente tem 6 a 7,5% dos jogadores fazendo compra dentro dos aplicativos. No hipercasual é ainda mais baixo. É mais ou menos de 2 a 3,7% dos jogadores que fazem compras dentro do aplicativo. Então, não muitos jogadores fazem compras desse tipo nesses gêneros. E isso abre bastante oportunidade para anúncios dentro do aplicativo, para subsidiar a existência do jogo e para criar uma forma adicional de monetização para esse developer conseguir ganhar dinheiro com esse gênero. A gente também vê algumas tendências interessantes em preferências. Uma coisa que foi muito interessante aqui é que quando o jogador tem a opção de fazer um pagamento direto por um item ou ferramenta, em vez de ter uma compra dentro do aplicativo para um elemento aleatório, como as caixas, muitos consumidores preferem a compra direta e não a compra de um baú com um elemento aleatório, por exemplo, o que a gente achou bem interessante nesse tipo de gênero.
Também tem algumas nuances geográficas com relação à opção de Pay to Win. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, quem joga hipercasual fala que não devia ter opções que deixem você ganhar diretamente nesse tipo de gênero. Só que na Coreia do Sul e no Brasil tem um pouco mais de abertura a esses jogos em que você paga e você ganha uma super vantagem, o que a gente chama de pay to win. E daí você já vai direto para uma certa fase ou você consegue derrotar um chefão. E olhando nos anúncios dentro dos aplicativos, onde a gente pode ter um foco para esses gêneros, nós ainda temos uma oportunidade para melhorar a experiência para o jogador em cada gênero, principalmente com relação à frequência e o comprimento dos anúncios. A gente viu na pesquisa que os jogadores desses gêneros preferem ter menos frequência com um anúncio mais longo. Por exemplo, 10 minutos de gameplay com um anúncio ali no meio. Mas muita gente prefere 30 minutos com depois um anúncio maior do que ter anúncio com mais frequência. A gente achou isso bem interessante. Também é importante pensar nos incentivos para melhorar a experiência com os anúncios. A maioria dos consumidores está aberto aos anúncios e sabem que isso é esperado nos jogos, mas 59% das pessoas que jogam os puzzles na Coreia do Sul preferem assistir ao anúncio se tiver algum tipo de incentivo. A gente tem que pensar em como embutir isso na nossa experiência para beneficiar o jogador e melhorar a experiência que ele tem. E o que você está vendo do lado da monetização? Conta pra gente. O que você vê nesse tipo de gênero, Joel? Mesmo pensando nos hipercasuais superprofissionais, a gente tem que ver se vai monetizar o jogo de base ou o metajogo. Com os puzzles e os hipercasuais, geralmente a gente vê uma monetização do jogo de base. É o que a gente vê aqui do lado direito. Mas com os meta-elementos que a gente mencionou ontem, ou antes, na verdade, com os itens colecionáveis e esses outros elementos, a gente tem mais opções. A gente pode usar, por exemplo, os baús de loot. Então, mesmo que a pessoa prefira uma compra direta, como você mencionou, o que a gente percebeu é que isso não significa que uma caixa de loot não possa dar certo, ou que não possa ser até uma opção melhor se você tiver formas interessantes de usar isso. Por exemplo, às vezes, usando a caixa de loot, você pode ter um número suficiente de personagens ou de colecionáveis dentro desse loot, para fazer sentido que a pessoa queira arriscar e comprar aquilo. E você pode ter as duas coisas. Pode ter compra direta para uma certa monetização com os boosters, e você pode usar as caixas de loot para meta monetização. Eu sei que é meio complicado, né, fazer isso, mas quando a gente acerta o equilíbrio nisso, pode dar muito certo. No centro do slide, o que eu queria mencionar também é que é possível ter os conjuntos de tempo limitado. Isso é uma coisa que está sendo usada desde que os jogos móveis apareceram. A gente pode ter vários benefícios, vários itens diferentes nesses conjuntos. Geralmente, todo jogo aplicativo móvel usa esses conjuntos de vendas dentro do aplicativo. E hoje em dia isso é bem mais comum também nos hipercasuais de mais nível. A gente vê o potencial de monetizar os itens, as moedas, os personagens, e com uma boa oferta, a gente facilita a primeira compra daquele jogador, que geralmente é a maior barreira. Você falou que 6 ou 7% dos jogadores de jogos de puzzle estão fazendo compras dentro do aplicativo. Se a gente conseguir aumentar esse número inicial de quem faz a primeira compra, claro que isso vai ser excelente para a receita de forma geral. Então, a gente tem que encontrar um bom equilíbrio entre o valor dos conjuntos e o preço deles, em comparação com o valor desses itens separadamente, que estão fora da oferta. Eu também mencionei, está ali do lado direito, os itens de boost, né, de melhorias. A gente pode monetizar essa área nos puzzles e nos hipercasuais. Claro que esses itens são muito flexíveis, mas tem que tomar cuidado, obviamente, né? Tem que atingir um ponto de equilíbrio. Se a gente vai dar um booster com muita facilidade, ou se as fases vão ficar tão difíceis que seja quase obrigatório comprar um booster, aí talvez a gente tenha um impacto negativo na experiência do seu usuário e, consequentemente, na retenção.
Às vezes, por exemplo, no jogo de tiro, pode ser um booster de dano. Mas como eu falei, eu acho que o mais importante para lembrar com os itens de boosters é que se eles afetarem a gameplay de base, a gente vai ter que prestar muita atenção no equilíbrio e a gente vai ter que ver a precificação dessa venda dentro do aplicativo. Porque a gente percebeu que, por exemplo, quando uma fase de um puzzle é super, super difícil sem um booster, isso pode se virar contra a gente, principalmente para os jogadores que só ganham com booster ou para quem acha que usar booster é trapacear. Assim como com as caixas de loot, a gente tem que pensar no equilíbrio. Maravilha, ótimo. A gente pode ir para a última sessão, que é de preferências de anúncios. Quando a gente pensa no porquê as pessoas testam esses novos jogos, é muito importante pensar que os desenvolvedores e os comercializadores têm que pensar no componente daquele anúncio e na mensagem que a gente está colocando para atingir e atrair esses novos jogadores. E a gente viu que tem dois critérios que realmente dão certo para os jogadores nesses dois gêneros em todas as geografias. Pensando nos componentes dos anúncios e o que as pessoas querem ver, os principais componentes priorizados são mostrar a jogabilidade principal, mostrar personagens e mostrar a narrativa básica. A gente quer saber quais são as oportunidades dentro daquele jogo. Também é legal deixar o jogador interagir dentro do anúncio, tendo o controle daquele anúncio. A gente pode trabalhar com diferentes formatos de anúncio para o jogador ter uma palhinha de como vai ser jogar, ou para ele ter até um período de teste antes de baixar o jogo de uma vez. Agora, a gente também vê que as pessoas querem anúncios mais bem-humorados. Isso dá muito certo no mercado japonês. Tem muitas pessoas que jogam nesse tipo de jogo naquela região e eles gostam de coisas bem-humoradas. Também é legal que o anúncio seja desafiador, isso chama atenção. Pense em como criar uma mensagem para lidar com esses diferentes tons e formatos, para vocês poderem chamar a atenção dos seus novos públicos e possíveis novos jogadores, com alguma coisa que tenha bastante adrenalina e seja bastante interessante. Para ter uma boa estratégia de anúncios, claro que a gente tem que fazer essas coisas e a gente consegue adquirir novos jogadores e jogadores perdidos. A maioria dos jogadores desses gêneros que não jogaram nos seus últimos 3 dias estariam dispostos a jogar de novo o mesmo título se recebessem a mesma comunicação. A gente pode lembrá-los de atualizações, de novas funcionalidades ou de falar de eventos e atividades dentro do jogo, para a gente recuperar esses jogadores perdidos, para que eles voltem a jogar. Muito bem, essas foram nossas principais sessões e eu acho que a gente já passou do nosso tempo, né? Não sei se a gente vai poder falar da próxima parte. A gente tem bem mais material e bem mais insights sobre os gêneros. A gente pode falar sobre os jogos mais mid-core e a gente tem todo o relatório disponível no fb.gg/genre 2020. Ele é completamente gratuito e vocês podem acessá-lo. Muito obrigado pela atenção e ficamos felizes com o convite para o evento. Estamos animados para continuar conversando depois. Obrigado. Great. Thank you so much, Kyle Obrigado. and Joel. Thank you Nós que for your time. agradecemos, Kyle e Joel. Obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê por aí. Thank you. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.